Oi pessoal, tudo bem? Mais uma semana de estudos, graças a Deus. E agora nós vamos começar uma nova série de lições. Não sei se você viu o último vídeo que eu postei, que foi um vídeo curtinho, que é mostrando a nossa nova lição, né? Caso você ainda não tenha a sua em mãos, ela é desse jeito. E ela vai ser baseada no livro do profeta Isaías. E como você viu aí no título da mensagem, no título do vídeo, o estudo dessa semana é o profeta e sua mensagem. Então, bora lá! Vou começar aqui pelo texto base. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. E esse texto base se encontra em Isaías 1:1, que é já Isaías se apresentando aqui. E o objetivo dessa lição é apresentar o livro de Isaías, seu autor, sua mensagem, seus destinatários e os cenários moral, religioso e social da sua época. Então, estudando essa lição, a gente vai conseguir entender, primeiro, quem é Isaías, como aconteceu esse chamado dele, o que ele veio falar, qual é a mensagem de Isaías. E para quem Isaías estava falando, sobre quem Isaías estava escrevendo e em que momento. Sabe, o que o povo estava passando ali no momento em que Isaías estava escrevendo? A gente percebe que lá no Novo Testamento existem muitas referências usando o livro de Isaías. Isso porque Isaías, ele escrevia muito sobre aquele momento em que ele estava vivendo, mas ele também tinha muitas visões, como um profeta, ele dava muitas profecias de coisas que ainda estavam por vir, de dias que estavam por vir, e principalmente sobre o Messias. Então é muito interessante quando a gente está lendo ali o Novo Testamento, a gente repara isso, que muitas das referências que são usadas são do livro de Isaías, porque o livro de Isaías já falava ali sobre o Messias, né? Já falava sobre um rei que viria e traria justiça, né? Isso é muito interessante. Eu acho que no último vídeo que eu fiz, se eu não me engano, eu dei uma dica de estudo e nesse daqui eu vou dar uma outra dica de estudo também. Eu gosto muito de coisas coloridas e eu uso bastante as cores para eu saber onde está a resposta de cada pergunta. Então eu vou lá na pergunta número 1, por exemplo, e eu coloquei que a resposta dela é de roxo. Então todas as partes que eu acho que se encaixa como resposta daquela pergunta, eu grifo de roxo. Eu sei que tem gente que gosta de escrever, gente que gosta só de passar a caneta assim em cima, mas eu faço dessa forma com as cores, porque aí, olhando assim a lição num todo, eu já sei aonde está cada resposta. E as duas últimas perguntas, que normalmente são perguntas pessoais, aí não tem muito a parte de grifar, porque não tá na lição, é mais uma questão de para você refletir, dar um exemplo da sua vida baseado nessa lição. Igual, por exemplo, essa pergunta 5, ela já começa em sua opinião. Então, normalmente nessas duas perguntas eu não grifo nada, eu faço só uns desenhos só porque eu gosto mesmo. E na 6 também. O primeiro tópico que nós vamos estudar é o mensageiro. Então, basicamente, nesse primeiro tópico, a gente vai estar entendendo quem é Isaías. Como a gente já leu lá o primeiro versículo do livro de Isaías, a gente já viu de quem ele é filho e sobre o reinado de quem ele estava escrevendo, né? E aqui na lição tem uma parte que eu achei interessante, que é o nome Isaías significa o Senhor salva. Eu acho muito interessante os nomes, né, que eles davam em hebraico,
que todos eles tinham esses significados fortes. Então, o Senhor salva. E justamente a mensagem que Isaías traz é muito sobre a salvação. É claro que ele deixa ali exposto o pecado do povo, tudo o que vai acontecer, o exílio e tudo mais, mas mostra muito uma mensagem salvadora de que há uma chance para aqueles que se arrependem. Então é muito casado, né, com o significado do nome dele. Um fato sobre Isaías é que Isaías ele era um homem casado e ele tinha 2 filhos. E isso a gente se encontra no capítulo 7, versículo 3. Então abre a sua Bíblia aí, Isaías 7, versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. E eu não sei se eu falei certo esse nome, mas esse nome significa um remanescente voltará. Então eu achei muito interessante isso, porque até o nome do filho do profeta é uma profecia. Muito interessante. E outra parte que aparece também é no capítulo 8, versículo 3 também. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome, e esse nome é mais difícil ainda, bem comprido, Maher-Shalal-Hash-Baz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Então aqui a gente já vê que ele tinha uma esposa e 2 filhos. Aqui quando fala profetisa, era a esposa dele, né? Quando a gente está lendo o livro de Isaías, a gente percebe que Isaías ele era uma pessoa muito culta, ele era uma pessoa muito poética. E por conta desse modo que ele escreve, os estudiosos acreditam que ele era um nobre. Então é muito interessante a gente olhar por esse ponto de que Isaías possivelmente era uma pessoa nobre. Isso por conta do jeito que ele escrevia, né? Ele escrevia com muita literatura, muita poesia, e aqui na lição fala bastante sobre isso. A escrita de Isaías é requintada literariamente, fazendo uso de dispositivos retóricos, demonstrando maestria e habilidade tanto na prosa quanto na poesia. E um outro fato sobre esse mensageiro, sobre Isaías, na verdade não é algo, nossa, ninguém sabia, mas é que Isaías é um profeta escolhido por Deus. Era Deus quem dava as revelações para ele, e é por isso que muitas coisas aconteceram e muitas coisas ainda vão acontecer. É muito incrível, o livro de Isaías eu proponho, né, para que nós possamos estar lendo no decorrer desses meses do livro de Isaías, porque ele fala muitas coisas que aconteceram ali na época em que ele estava vivo, coisas que aconteceram na época que ele já havia morrido, coisas que vieram acontecer só na primeira vinda de Jesus e coisas que vão acontecer só na segunda vinda de Jesus. Então isso é muito interessante, porque apenas um homem retratou diversas partes da história. O segundo tópico da lição é a denúncia. Então, qual estava sendo a denúncia que Isaías veio fazer para o povo daquela época e também para nós dos dias de hoje? Abre aí a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Isaías e eu vou ler a primeira parte do versículo 2. Ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou. Então aqui são palavras do Senhor, o Senhor falando. E aqui a gente nota que ele está chamando como testemunha os céus e a terra. E as próximas palavras dele é a denúncia do que o povo estava cometendo. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E no decorrer, né, desse capítulo, a gente vai vendo várias e várias denúncias que o Senhor estava fazendo sobre esse povo. Mas o que é mais enfatizado, aquilo que é mais falado, que é mais batido na tecla, é que o povo rejeitou a Deus. Nesse primeiro exemplo de criei uns filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então, a principal denúncia que Isaías estava fazendo contra esse povo era a rebelião contra o Senhor, era a rebeldia contra a palavra de Deus. Outros exemplos que a gente pode ver que estava aqui falando sobre essa rebeldia é no versículo 3. O boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe.
o seu povo nada compreende. E assim, olhando para o seu próprio coração, quando eu olho para o meu coração e eu vejo isso, Deus, ele nos fez com amor. Aqui fala, criei os filhos e os fiz crescer. Mas quantas vezes nós nos voltamos para outras coisas? O nosso coração que é rebelde, nosso coração que deseja por coisas passageiras, busca olhar para outras coisas e nós acabamos não sabendo de nada. Nós acabamos não compreendendo nada, que é aqui que ele está falando nesse exemplo dos animais. E nos versículos mais para frente, se eu não me engano, no versículo 27... E aqui no versículo 21, ainda do primeiro capítulo. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Então aqui também está dando o exemplo, né, de uma esposa que tem um marido que a ama, que cuida dela, e mesmo assim, antes fiel, agora tornou-se prostituta, agora tenho traído dia após dia. Então, esse pecado, ele é o que mais está sendo enfatizado aqui quando a gente está lendo o livro de Isaías. Olha o versículo 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, olha que forte essas palavras, né? Esse povo abandonou o Senhor, esse povo desprezou o Senhor, esse povo rejeitou o Senhor, aquele que deu vida, aquele que criou todas as coisas, aquele que deu uma nova terra, ele foi rejeitado. E tem algumas coisas que estão escritas aqui na lição que mexeu bastante comigo, que diz assim: quando rejeitamos o Senhor, abrimos portas para inúmeros pecados. Então, muitos dos pecados que nós cometemos é porque nós rejeitamos ao Senhor. É porque nós rejeitamos a lei, a palavra do Senhor. Tanto que se a gente olhar lá para o primeiro mandamento, olha o que está escrito lá em Êxodo 20, eu vou ler aqui no verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Então perceba, quando a gente coloca o Senhor em qualquer outra posição que não seja o primeiro lugar, tem muitas coisas que nós acabamos achando normal de se fazer, porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. E outra parte aqui que diz assim: não é triste quando aqueles que conhecem o Senhor afastam-se tanto dele a ponto de chegarem ao mesmo nível daqueles que não o conhecem? Sabe, na lição passada eu estava refletindo muito sobre a misericórdia de Deus para conosco e a misericórdia que nós devemos ter com o nosso próximo, com uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não conhece a Deus. Ela está perdida, mas mais triste ainda é quando uma pessoa ela já conheceu o Senhor. Ela já sabe quem é o Senhor, ela já teve o contato, mas ela se afastou dele ao ponto dela estar agindo, dela estar fazendo as coisas tal como aqueles que não conhecem. É completamente diferente. E é por isso que aqui na lição está falando, não é triste, sabe? Porque quando uma pessoa está de fora, nós olhamos para ela com misericórdia, mas quando essa pessoa ela já foi de dentro e ela sai, o nosso olhar, além de ter que ser um olhar de misericórdia, porque ela precisa retornar, também é um olhar de tristeza, porque aquela pessoa, ela encontrou o caminho certo, mas ela escolheu voltar para trás e seguir por caminhos tortuosos, sabe? É muito forte isso. O próximo tópico da lição, que é o tópico número 3, é o apelo. E aqui na lição diz assim: se no início do capítulo o Senhor se parece como um promotor de acusação, nesse trecho ele se apresenta como juiz, decretando a sentença. Então, quando nós vamos decorrendo aqui nos versículos, né, desses capítulos de Isaías, nós vemos também Deus se apresentando como juiz, como aquele que traria juízo para aquela terra. E ao mesmo tempo que Deus está se mostrando como juiz, ele também mostra a sua misericórdia. Aqui, eu vou ler a partir do verso 17, ainda no primeiro capítulo de Isaías. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva,
venham, vamos refletir juntos. E logo essa primeira frase, assim, porque Deus, em todos esses versículos aqui, estava falando dos pecados do povo. Mas ainda assim, ele vem e diz essa frase: venham, vamos refletir juntos. Deus nos chamando para perto, Deus chamando os pecadores para perto. Diz o Senhor: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então perceba, ao mesmo tempo que Deus está dando aqui uma sentença, Ele também está dando uma chance. Venham para perto, se arrependam, reparem as coisas que vocês têm feito. Porque esse povo estava ali vivendo uma vida onde não olhavam para a opressão que aqueles menores sofriam. Esse povo, eles estavam ali vivendo sem lutar pelos direitos do órfão e sem defender as causas da viúva. E Deus, ele está tentando ali abrir os olhos desse povo. Venham para perto de mim. Eu tenho poder para limpar os seus pecados e fazer com que os seus olhos se abram para aquilo que realmente importa, sabe? Isso é muito interessante. A impactante promessa registrada é a que não importa quão sujo ou maculado pela impureza moral e espiritual esteja o pecador, Deus pode purificá-lo. Eu não sei qual é a sua situação que está ouvindo, eu não sei quais são os pecados que você tem enfrentado, não sei quais são os erros que você tem cometido, as falhas, né, os momentos em que você tem caído, mas eu sei que Deus, ele tem poder para te purificar. Sabe, não importa o quão sujo é o seu pecado, não importa o quão vergonhoso é, o Senhor, ele é misericordioso e ele é poderoso para limpar. Então é um convite, sabe? Ao mesmo tempo que Deus está aqui abrindo os braços, Ele está te convidando a um arrependimento, porque Ele tem poder de limpar. Ele tem o poder de limpar os seus pecados e também a sua consciência. E isso é a paz que excede todo entendimento. Porque por mais que eu saiba o quanto eu já fui pecador, o quanto eu sou pecadora, o quão uma pessoa ruim eu sou, eu sei que Deus, ele tem me lapidado, eu sei que Deus, ele tem poder para me restaurar, e eu sei que Deus, ele tem poder para apagar os meus pecados ao ponto de eu não sentir mais aquele remorso, né? A palavra certa seria o remorso. Eu me arrependo, eu mudo os meus hábitos. O remorso é aquilo que você se sente culpado, mas você não quer mudar os hábitos, você continua fazendo mesmo sabendo que é errado, fica aquela culpa ali, só a culpa, só a dor da culpa, mas não a mudança de hábito. E agora indo para as últimas partes da lição, que é o tópico de assumindo compromissos. O primeiro, mantenha-se distante da mera religiosidade. Se nós nos aprofundarmos aqui na leitura desses versículos, nós vamos ver que esse povo eram pessoas que estavam oferecendo ofertas, estavam oferecendo sacrifícios, estavam indo ao templo cultuar, louvar, enfim, fazer todas as coisas. Porém, era um povo que estava longe do Senhor. Mesmo fazendo todas essas coisas, eles tinham um coração longe, eles não se atentavam para aquilo que realmente importava. E é isso que é a mera religiosidade. Nós só íamos aos cultos porque faz parte da nossa rotina. Ah, não, sábado eu vou para a escola bíblica porque faz parte da minha rotina. Depois eu vou para a igreja, depois eu volto para casa. Aí no domingo eu vou de novo. Nas quartas-feiras eu vou também. Mas só com uma rotina. Eu não vivo uma vida, sabe, repleta do Senhor. Eu não vivo uma vida correta diante aos olhos de Deus e das pessoas. Eu não tenho amado ao Senhor sobre todas as coisas. Então, mantenha-se distante da mera religiosidade. E, irmãos, é muito fácil nós cairmos nisso. É muito fácil de nós pensarmos, não, eu já tô indo na igreja, tá bom. Ah, não, eu vou pra igreja, eu vou lá, eu canto, faço um solo ali, eu canto. Ah, não, eu dou aula para os adolescentes, ali tá tudo bem. Ah, não, eu prego. Pronto, ali já cumpri a minha missão. Mas não é só isso, não é isso. Sabe, nós fomos enviados para este mundo para ser filhos de Deus, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Então, como só
consigo ser luz no dia de sábado, no dia de domingo, no dia da semana que abre a sua igreja, sabe? Então, fique distante da mera religiosidade. Se humilhe ao Senhor. Fale para o Senhor, sabe? Confesse esse pecado. Quantas vezes eu tive que fazer isso e eu ainda tenho que fazer isso porque, irmãos, é fácil cair nisso. É fácil eu achar que é mérito meu. É fácil eu achar que não, eu já sei bastante da Bíblia. Mas, irmãos, a gente não sabe nada. A gente, por mais que a gente busque a palavra, por mais que a gente ore, por mais que a gente esteja sempre ali nos cultos, a gente sabe tão pouco, porque o Senhor, ele é tão imenso, ele é tão infinito, sabe? Os mistérios dele estão ali para ser descobertos, para serem caçados por aqueles que amam a ele, e que nós possamos realmente sair dessa religiosidade, sair dessas paredes, sabe, que nós temos ficado, que tem sido só o nosso foco. E o segundo mantenha-se confiante na graça purificadora. Irmãos, não fique apenas se martirizando no seu próprio pecado. Não fique lambendo as suas próprias feridas, porque isso não vai trazer cura. O que vai trazer cura é um verdadeiro arrependimento, é uma mudança de hábito, é você saber que a graça purificadora do Senhor é real e ela é poderosa para te lavar, ela é poderosa para te limpar e ela é poderosa para te curar. E agora, vamos para o desafio da semana, né? Qual será o desafio que foi proposto para nós nessa semana? Às vezes, a realidade moral e espiritual de muitos cristãos depõe contra sua aparência religiosa. Suas práticas contrastam radicalmente com aquilo que professam, cantam ou oram. Há casos em que nossos pecados gritam mais alto do que os louvores que cantamos na igreja. O livro de Isaías fala muito sobre mera religiosidade que não passa de encenação e hipocrisia. Então, que tal começar esta nova série de lições com um sincero e veemente olhar a nossas vidas? Lembre-se, se nos arrependermos, haverá certamente perdão. Então, irmãos, nós seres humanos temos o costume muito fácil de ter um olhar muito rápido, muito ligeiro para a vida do nosso próximo, para o pecado do nosso próximo, para os erros dele, para os defeitos dele. Mas aqui é um convite para nós olharmos para nós mesmos, para nós olharmos para o nosso coração. Quais são os meus pecados, os meus defeitos, aquilo que tem me afastado do Senhor e me aproximado de uma mera religiosidade, sabe? E que nós possamos nos arrepender, porque o Senhor, ele é poderoso para nos limpar. Então agora vamos para a oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, primeiramente para te agradecer por este estudo. Te agradecer pela oportunidade de estar lendo este livro. Te agradecer pela oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui reunidos de forma online para aprender um pouco mais de Ti. Pai, nós não sabemos nada. Se não fosse o Teu Espírito Santo nos inspirando as pessoas que escreveram essa lição, inspirando, Pai, este grande profeta que foi Isaías, Pai, em Tuas mãos. O que seria de nós, Pai, sem a Tua presença? O que seria de nós, Pai, sem a Tua sabedoria? Senhor, nós não passamos de pó. Nós não passamos, Pai, de pó que apenas soprar nós já passamos. A nossa vida é tão rápida, tão passageira, Pai. Mas o Senhor nos chamou para a eternidade, Deus. E para nós vivermos essa eternidade, nós não podemos viver uma mera religiosidade, Senhor. Então, Deus, eu venho pedir, eu venho suplicar ao Senhor, venha nos libertar dessa religiosidade, Senhor. Venha purificar o nosso coração, porque eu creio que o Senhor tem poder para isso. Que o nosso coração, Pai, seja limpo, transformado, Pai. E que nós não estejamos apenas indo bater uma carteirinha ali nos cultos, Pai. Mas que nós venhamos ser filhos de Deus. Que nós venhamos, Pai, ser a luz, ser luz para este mundo, Pai, que tem habitado em trevas, Senhor. Que nós possamos levar a Tua palavra, Deus, com sinceridade. E muitas vezes, Deus, sem nem abrir os nossos lábios, mas sim com as nossas ações, Pai. Com as nossas opiniões, Pai. Com as nossas vestes, com o nosso rosto, Pai. Com tudo que há em nós. Que nós possamos declarar, Pai, que o Senhor vive. Que nós possamos declarar a Tua verdade, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ter a Tua palavra guardada em nosso coração.
Que nós possamos, Deus, acima de tudo, sempre fazer a Tua vontade, Deus, e sempre amar o Senhor em primeiro lugar. Que em nome de Jesus, Pai, eu e esta pessoa que está ouvindo, Pai, nós possamos ser levados para mais perto de Ti. Nós possamos chegar, Pai, a ser mais íntimos de Ti a cada dia, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, Pai, viver uma mera religião, mas que nós venhamos conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que foi enviado para nos salvar, para nos restaurar e para nos fazer também filhos adotivos do Pai. Em nome de Jesus, amém. Em que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.